Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália e hoje eu quero bater um papinho com você. Vamos falar sobre como sair do Brasil e morar em Portugal. Bom, esse poderia ser mais um vídeo de incentivo a vir morar em Portugal ou então de desânimo, de tirar toda a sua vontade de morar em Portugal. Mas como o objetivo não é esse, o objetivo do meu canal e o meu objetivo não é te super incentivar, nem te desanimar, é para dizer sempre a verdade. Então por isso eu vim aqui para poder conversar um pouquinho sobre isso com você, tá? Então, antes de tudo, já deixa o seu joinha, já se inscreva no canal aqui embaixo se não é inscrito, compartilhe esse vídeo também nas redes sociais para poder ajudar outras pessoas e vamos lá. Bem, eu poderia chegar aqui e dizer que sair do Brasil e morar em Portugal é super fácil. Você só precisa ver o seu visto, juntar dinheiro, comprar um voo e chegar em Portugal. Pronto! Seus problemas estão resolvidos de você sair do Brasil que tá morando em Portugal. É tudo muito lindo e maravilhoso, tá vivendo a vida dos sonhos em Portugal. Só que não, né? A realidade não é essa. Existem várias etapas que você precisa fazer para poder morar em Portugal, principalmente se você não tem cidadania. Então, se você não tem cidadania, tem uma parte burocrática muito maior para poder resolver tanto no Brasil quanto em Portugal, e nem só, mesmo que você tenha cidadania, tem muitas etapas para você poder vencer, e mesmo depois que chega em Portugal, é uma nova cultura, né? É um novo mundo, é uma nova vida que você está começando do zero. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você vai começar uma vida do zero. Então, você tem que estar preparado para começar uma vida do zero. E a gente sabe que isso não é fácil. A gente sabe que, principalmente para as pessoas mais maduras, para as pessoas que já têm uma família, que já têm uma vida estabilizada, isso é muito mais difícil, né? Eu, por exemplo, me considero uma pessoa muito corajosa, mas quando eu saí do Brasil com 23 anos de idade. Eu tinha um trabalho fixo, mas eu não tinha família, não tinha marido, não tinha filhos, não tinha grande patrimônio, então isso para mim foi muito mais fácil. Tanto é que quando eu decidi fazer o meu intercâmbio, sair do Brasil, eu fiz tudo desde a decisão. Nunca pensei em morar fora, mas assim, decidi. Até eu ir, demorou só 4 meses. Então foi uma coisa diferente, foi um momento diferente, foi uma idade diferente, foi um estado, né, emocional diferente, um estado familiar diferente. Então tudo isso você tem que levar em consideração. Então se você tem uma família, se você tem patrimônio, tudo isso você tem que pensar muito mais ainda em como que vai ser essa mudança, como que você vai levar, né, essa mudança para frente em relação à sua família, em relação aos seus filhos, em relação aos seus patrimônios. O que você vai fazer? Você vai vender o seu carro, a sua casa? Você vai alugar a sua casa? O que você vai fazer? Então, são coisas que, dependendo do seu momento da vida, você tem que considerar. Uma outra coisa muito importante também é saber o seu propósito de se mudar para Portugal. Mas o porquê que você quer se mudar para Portugal? Eu acho que quando você realmente entender esse propósito e trabalhar em volta dele, as coisas ficam muito mais claras. Não, eu quero morar em Portugal porque eu quero morar em um lugar mais seguro, por exemplo. Eu quero me mudar para Portugal porque eu quero dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos. Então, a partir desse momento fica muito mais fácil de você lutar por esse propósito. Então, no Brasil realmente não tem jeito, não existe possibilidade de eu ter aquilo que eu quero no Brasil. Pronto. Então, eu já sei o que eu quero, então vou lutar por isso, então vou começar a pensar, vou começar a ajeitar minha vida, vou começar a ver o que eu vou fazer, se eu vou sair do trabalho, se eu vou pedir, de repente, 1 ou 2 anos de férias no meu trabalho, né, de desligamento, mesmo não remunerado, para poder experimentar Portugal e ver aquilo que melhor se encaixa para a sua família. Se primeiro vai um, se depois vai o resto, se vão todos de uma vez. Então, é importante você ver isso. Uma outra coisa, né, também antes o primeiro tudo é a vontade, né? Entender o porquê que você quer ir para Portugal e decidir se realmente vale a pena ou não. O segundo é a questão da documentação, é saber realmente como que você vai para Portugal e quais são as possibilidades que existem, né? Então você vai com algum tipo de visto, de repente para empreendedor, você vai abrir um empreendimento, você quer trabalhar para alguém, então você já começa a procurar um trabalho na sua área, de repente se você já trabalha numa multinacional, de repente você já pode pedir para fazer uma transferência para Portugal, para você ver como é que é, trabalhar pelo menos um tempo. Você vai estudar, vai fazer um mestrado, não vai. Ou de repente você tem aí um antepassado português, de repente você começa a pesquisar. Não, então se calhar é melhor tirar a cidadania, então já vou começar a pesquisar sobre isso. Então esse momento também de saber como você vai para Portugal é muito importante. Porque tem muitas pessoas que às vezes, não, eu quero ir para Portugal, mas não lembra dessas partes burocráticas. Você precisa saber
qual visto você se encaixa, ou precisa saber qual parte burocrática é mais fácil para você. De repente tirar uma cidadania, de repente pedir um visto para estudo, um visto para trabalho, abrir um negócio. É importante também que você veja aí esses pequenos detalhes, esses pequenos grandes detalhes, né? A preparação financeira eu não preciso nem falar, né? Obviamente que você precisa de uma reserva muito boa para poder ir para Portugal. O mínimo que se recomenda, pelo menos 6 meses das despesas que você tem na sua casa. Então, se você tem uma despesa de 1.000 euros, por exemplo, por mês na sua casa, é importante que você tenha uma reserva de pelo menos de 6.000 euros aí para levar para esses primeiros 6 meses, tá? Mas é claro que eu ainda recomendo levar ainda mais do que isso, porque o primeiro mês é normalmente o mês que você mais tem gastos, porque são documentação, calção que você tem que dar de casa, então tudo isso aumenta mais o gasto desse primeiro mês. Então você tem que estar muito bem financeiramente aí resguardado para esse início aí de vida em Portugal, para poder amenizar um pouquinho mais esse impacto de quando chega aí no país. E além disso tudo, né, é preciso você estar psicologicamente muito bem preparado. É saber que você vai enfrentar problemas, é saber que você vai enfrentar diferenças culturais, vários tipos de diferença, né? Você vai para um lugar completamente diferente, por mais parecido que seja Portugal com o Brasil, é um país muito diferente, então você precisa estar aí preparado para isso, é saber lidar com o idioma, saber lidar com o jeito dos portugueses, que muitas vezes o jeito deles pode parecer grosseria ou pode parecer alguma coisa que não é, porque nós somos muito mais grudentos, nós somos muito mais melosinhos na hora de falar, né? Os portugueses não são assim, fora outras coisas, né? Que você vai ter que se acostumar no dia a dia. Então, você tá psicologicamente aí preparado é muito importante também para essa nova etapa de se mudar do Brasil para Portugal. E é isso, gente. Preparem-se, pesquisem bastante, se informem com os órgãos responsáveis, tá? Com certeza tudo vai dar certo. Pode ser um pouco mais difícil no início, como sempre é, mas se você fizer tudo certinho, tudo ajeitadinho, tudo como deve ser, as chances de dar certo é muito maior do que se você for de qualquer maneira, rápido, de qualquer jeito, sem nenhum tipo de planejamento. Quanto mais a gente se planeja, mais as coisas dão certo. Eu até fiz uma entrevista dos brasileiros em Portugal, né? E uma das entrevistadas falou: eu acho que eu até pesquisei demais, eu acho que eu planejei demais, as coisas deram tão certo. Aí eu até questionei pra ela, mas será que não deu certo porque você planejou tanto? Porque você organizou as coisas tão bem organizadinhas que quando você chegou em Portugal deu tudo certo, né? Então quando a gente pesquisa, quando a gente faz as coisas no tempo certo, quando a gente faz as coisas da maneira que tem que ser feito, quando você chega lá, você sente um alívio muito maior. Não, que bom que eu fiz da maneira certa, que bom que eu pesquisei, que bom, né, que eu fiz as coisas com tempo e que eu sei agora para onde ir, como fazer, né, que eu já trouxe os documentos corretos, que as coisas dão mais certo muito mais rápido, que as coisas funcionam muito mais rápido e a sua vida começa a rodar, começa a funcionar muito mais rápido também, né? Então é a consequência desse planejamento, é a consequência dessa responsabilidade que você tem com a sua própria vida, com a sua mudança. Tá bom, gente? Espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho, tenha aberto a sua mente. Me diz aqui embaixo se você está se preparando para morar em Portugal, qual etapa você tá, se você tem alguma dúvida em relação a alguma coisa, tá? Se você quiser fazer também parte do nosso grupo de apoio no Telegram, o link também vai estar aqui embaixo, lá a gente troca informações, tira dúvidas, várias outras coisas, tá bom, gente? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça do joinha, se inscreva no canal, né? Você já sabe como é que é. Nos vemos então em um próximo vídeo. Beijo!